Olá, maravilhosos! Eu estou vindo da sala de aulas da Fora Vision e lá nós falávamos sobre a tela dos sonhos, em que nós víamos que na tela nós temos os sonhos e os desejos. Infelizmente, algumas pessoas têm confundido muito sonhos e desejos e por causa dessa confusão entre o que é um sonho e o que é um desejo, as pessoas não têm realizado nada, não têm concretizado nada, porque eles simplesmente estão no limbo, estão no devaneio, estão vivendo na confusão mental, emocional e todas as outras mentes psicológicas que existem, todas as outras pressões sociais que existem. E por isso elas deixam de fazer o que precisa ser feito para que os seus sonhos realmente sejam realizados e os seus desejos sejam concretizados. Por quê? Porque algumas pessoas não sabem se estão sonhando ou se estão tendo apenas um desejo. E nós sabemos que sonhos são visões que queremos, não é? Conquistar. São visões sobre as coisas dos quais nós gostaríamos de conquistar. E já os desejos são anseios daqueles momentos que nós gostaríamos de viver. Por que você está falando sobre isso, Chocolate? Porque hoje eu tive uma conversa, na verdade não foi uma conversa, eu fiz uma pergunta, porque eu acordei pensando numa situação. O ser humano vive fazendo várias coisas no universo. Vocês já ouviram aquela frase que os Estados Unidos é a terra da liberdade, onde toda a riqueza se conquista, a terra dos sonhos, onde todos os sonhos se realizam. Mas a pergunta que não quer calar é exatamente essa: será que todas as pessoas que estão nos Estados Unidos estão realmente realizando os seus sonhos? Será que todas as pessoas que estão na Europa estão realmente realizando os seus desejos? Será que eles agora são pessoas felizes, são pessoas realizadas? Eles realmente conseguiram conquistar a tão sonhada liberdade que eles andaram à busca? Então, o ser humano vive na Europa, sei lá, fazendo qualquer coisa na Europa, entre aspas. Entretanto, você ouve que a pessoa agora voltou para Angola, está trabalhando em Angola e deixou a família na Europa. Mas é a mesma pessoa que vende sonho de prosperidade na Europa. Porque aqui você vai ter uma vida de qualidade, aqui você vai ganhar em euro, aqui você vai ter uma vida de luxo, aqui você vai ter o dinheiro, aqui você vai conseguir conquistar a sua liberdade financeira. Se isso fosse tão verdade, por que a mesma pessoa que está vendendo o sonho da liberdade financeira, o desejo de realizar e conquistar várias coisas, sabe, aqueles anseios que você tem de concretizar, se é essa mesma pessoa que está vendendo, por que ela sai de um lugar que tem uma prosperidade tão grande para voltar para um lugar em que há sofrimento, que há escassez, que há tudo? Ah, não, mas você não entendeu a visão da pessoa. Qual é a visão de uma pessoa que me vende sonho de prosperidade num lugar, entretanto ela vai buscar a prosperidade em outro lugar que há escassez de prosperidade? E qual é exatamente o sentido dessa visão? É que eu realmente não entendi, então eu fiz essa pergunta. Como é que o fulano que diz que a prosperidade, a abundância e a riqueza você vai alcançar aqui na Europa, no país Y, X e PTU, entretanto essa pessoa volta para um lugar em que há uma escassez de riqueza? É que eu não entendi realmente esse devaneio, né? Por isso é que eu estou falando sobre a tela do sonho e do desejo. Nós sonhamos muita coisa, nós desejamos muitas coisas. Entretanto, se você não tiver foco, se você não tiver disciplina, saber exatamente o que você quer, você vai viver seguindo os sonhos dos outros, os desejos dos outros. Então, você vai acabar perdendo o tempo da sua vida, vivendo a sua vida, comparando-se o que os outros estão fazendo e querendo fazer. E já imaginou se nós vivêssemos de comparações? Porque cada vez que a gente liga a tela do celular, a gente vê o sonho de alguém sendo realizado.
Cada vez que a gente rola a tela do celular, a gente vê o desejo de alguém sendo realizado, o desejo de alguém indo para os Estados Unidos, conquistando aquilo que realmente desejou e sonhou, alguém indo para Portugal, realizando e conquistando aquilo que desejou e sonhou ou não. Não é indo para a África, existem pessoas realizando sonhos e desejos em África. Angola, por exemplo, existem pessoas que não querem sair de lá. Há tempos vocês viram um vídeo daquele aqui, em que ela falava que nunca viveu tão feliz e nunca realizou tantas coisas na sua vida desde que ela voltou ou foi para Angola, porque ela que é brasileira, ela que está num país, não estamos falando que o Brasil está no primeiro mundo, entretanto não está na linha de desenvolvimento quanto a África, quanto a Angola, entretanto os sonhos daquele aqui estão sendo realizados em Angola, um país em que muita gente está fugindo para ir para a Europa, para o Brasil, para ir para todos os outros lugares, porque não existe prosperidade, não existe abundância, não existe chances e possibilidades de realização dos nossos sonhos. Nós sabemos que aquele que está conseguindo realizar e conquistar as suas coisas, os seus sonhos, os seus desejos em Angola, porque nós sabemos como é que funciona a nossa política angolana, como é que funciona a nossa economia angolana, como é que funciona a tela dos valores, das prioridades e das possibilidades em Angola, em África e não só Angola. É sobre aquelas pessoas que estão ou sobre a bolha do sistema ou que são realmente também. A gente não vai tocar nesse demérito, não é mesmo? Nós estamos falando sobre sonhos e desejos que são realizados em certos lugares, em que as pessoas nos vendem um sonho de prosperidade, um sonho de abundância, algumas coisas que realmente funcionam e que deveriam funcionar para todo mundo. Entretanto, as mesmas pessoas que nos dizem que você aqui vai encontrar a prosperidade, aqui você vai encontrar a felicidade, são as mesmas pessoas que não fazem o que elas propagam, o que elas dizem. Há tempo, nós tivemos uma CPI aqui no Brasil sobre os jogos de azar, em que uma das influências mais influentes no Brasil estava sendo interrogado pelos deputados e whatever. E uma das coisas que foram perguntadas para ela, se ela sabe que a prosperidade dela tem sido a causa de muito sofrimento e desgraça e morte, em alguns casos, de alguns dos seus seguidores. Porque quando as pessoas vão atrás para realizar o sonho dela, que não é a mesma coisa que ela está fazendo, os seus seguidores acabam se afundando em um vale de lágrimas, de desgraça, porque eles nunca conseguem ganhar o tanto quanto ela ganha. Porque ela não ganha jogando, ela ganha propagando os jogos, ou seja, ganhando ou perdendo, ela já está ganhando e os seus seguidores não é sobre isso que acontece. E o mesmo acontece com muita gente propagando, porque você precisa vir para a Europa, precisa vir para a América, precisa vir para o Canadá, precisa vir para o Cis, porque aqui tem a prosperidade. Entretanto, são essas mesmas pessoas que estão nesses lugares, mas o dinheiro não está vindo desses lugares. O dinheiro para a sua estabilidade nesses lugares está vindo de um lugar que existe miséria, que existe desgraça. Eu estou aqui para conseguir o dinheiro, vou conseguir um crédito, vou conseguir isso, vou tentar ser esperto, porque também nós vamos falar sobre isso. Existe uma diferença entre uma pessoa ser esperta e inteligente. Existem aquelas pessoas muito espertas, pouco inteligentes, que saem de certos lugares para ir tentar a vida, ter uma prosperidade num lugar e de repente elas voltam no lugar da desgraça para irem à busca de mais condições de vida. Se você já está num lugar de prosperidade, voltou para fazer o quê? Ah, não, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então a gente vai justificar sempre o injustificável, colocar desculpas onde não existem para você poder ter uma vida paralela, viver uma vida que realmente não existe. É por isso que a tela dos sonhos e dos desejos, elas precisam ser claras. Você precisa saber o que deseja realmente, o que você quer alcançar, o que você está fazendo. Precisa fazer essas perguntas. Eu estou indo em busca do quê? Do dinheiro? E onde está realmente o dinheiro? Porque se as pessoas que dizem que o dinheiro está na Europa, estão indo para a África,
fazer um crédito, vender os seus bens para ir viver na Europa, alguma coisa está errada. Nós não podemos estar olhando na mesma direção e ver as mesmas coisas ou coisas diferentes. Alguma coisa está errada nesse jogo, nessa história mal contada. Mas, entretanto, é um desincentivo, porque a prosperidade de uns ou a falta de prosperidade de outros não depende exatamente de outrem. Cada um tem a sua possibilidade e oportunidade e cada um consegue transformar a sua realidade em algo realmente valioso. Então, eu acredito que cada um tem um direito e merece tentar uma vida feliz onde deseja.